Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Semana passada eu coloquei um teste na minha aba comunidade e o assunto que mais vocês votaram era sobre serial killer, então hoje eu trouxe um caso sobre serial killer para vocês. Então hoje nós vamos falar sobre um dos casos de serial killers mais conhecidos do mundo, que é do John Wayne Gacy, ou como todo mundo conhece, Pogo, o palhaço assassino. Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like pra mim saber e trazer outros casos assim no canal, beleza? E agora, sem mais delongas, preparem seus estômagos e bora pro caso. Então, beleza, gente. O John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942 em Chicago. Ele era um garoto muito educado, muito carinhoso, então a sua mãe tinha como filho predileto. E desde a infância, o John apresentava um interesse enorme por culinária e jardinagem, então ele ajudava sua mãe em tudo em casa. Mas por esse mesmo motivo, o seu pai não gostava do garoto, ele ridicularizava o menino todo momento, e ele batia muito no John. E olha só, minha gente, cá entre nós, enquanto eu tava pesquisando sobre a história da infância dele, o que deu pra entender e tava muito claro é que ele era gay, e desde a infância ele já apresentava alguns sinais. Só que a gente tá falando dos anos 50, então era tudo complicado naquela época. Tinha alguns estados que era até proibido relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, sim, quando a gente escuta hoje em dia esse tipo de história, a gente fica abismado, mas a gente tem que entender que é questão de tempo e que naquela época era assim, e graças a Deus hoje não é mais. Vamos voltar para a história. Quando John tinha apenas 7 anos, ele foi molestado por um amigo bem próximo da família e ele não contou nada para os seus pais porque ele tinha medo que o seu pai o culpasse, e ele apanhava com muita frequência do seu pai, então ele tinha quase certeza que o pai dele ia pegar uma implicância muito maior, então ele escondeu isso por muito tempo. E o seu pai o batia tanto e era tão violento que em um desses episódios ele levou uma pancada muito forte na cabeça, o que acabou formando um coágulo na cabeça dele. Ele começou a ter problemas de saúde com muita frequência, ele desmaiava, vomitava e não podia sair ao sol porque ele se sentia muito tonto e fraco. Desde quando John começou a apresentar os problemas de saúde, a mãe dele ficou muito preocupada, mas ao mesmo tempo o pai dele dizia que ele fazia para chamar atenção e que ele não tinha problema algum. Quando John completou 16 anos, o pai dele começou a pressionar cada vez mais para que ele começasse a trabalhar e ajudar nos serviços do campo, e ele queria inserir o menino a qualquer custo em trabalhos que ele denominava como trabalho de homem, mas ao mesmo tempo John não tinha forças, ele não conseguia executar nenhuma tarefa que exigia esforço físico, o seu nariz sangrava, ele tinha fortes dores de cabeça e ele também desmaiava toda vez que saía no sol. E pasmem, apenas por esse motivo o pai dele se convenceu a procurar ajuda médica. Então eles foram até o médico e no primeiro momento os médicos já identificaram que o menino estava com um coágulo na cabeça e que ele precisava imediatamente tratar ou poderia virar um câncer. E é claro que os médicos tiveram grande dificuldade em convencer o pai do John de que ele realmente estava doente, que ele precisava de um tratamento. E a realidade dessa história é que o pai dele só levou ele até o médico porque ele queria convencer a sua esposa de que o menino não tinha problema algum e que ele realmente estava fazendo para chamar atenção porque não queria trabalhar, ou por implicância mesmo. O pai dele tinha uma implicância com ele, então ele simplesmente não gostava do próprio filho. Foi tudo muito difícil, mas graças à insistência da mãe do John, ele teve um tratamento para o seu coágulo no cérebro. Com isso e com todo o resto, o John não teve uma boa infância, nem uma boa adolescência, ele brigava muito com o seu pai, o pai dele ridicularizava ele a todo momento por causa do seu jeito, do seu gosto. Então quando ele completou 18 anos, ele decidiu sair de casa e ele foi morar sozinho em Las Vegas. Lá ele conheceu um homem que era dono de um necrotério e que estava precisando de alguém para ser seu auxiliar. Então o John não pensou 2 vezes e foi trabalhar com esse homem no necrotério. Ele dormia algumas noites lá, pois ele não tinha muito aonde se hospedar e o homem não via problema algum. Mas, gente, é aí que a história começa a ficar bizarra, porque meses depois o John foi demitido desse emprego porque o dono descobriu que ele estava praticando necrofilia com os corpos. Aos 22 anos, ele foi morar em Springfield, Illinois, e conheceu a Marilyn Myers, com quem se casou em 1964. Em sociedade com a família da noiva, ele passou a trabalhar para o seu sogro como gerente de 3 lanchonetes da franquia KFC, e ele também passou a liderar uma organização de formação e cidadania que oferecia capacitação profissional para homens de 16 a 45 anos.
Nessa época, o John estava bem acentuado e ele e sua esposa tiveram 2 filhos, ele tinha um bom emprego e uma boa casa. Ele disse que aquela foi a melhor época da sua vida e que quando ele era adolescente ele jamais imaginaria que ele iria tão longe. Inclusive, ele falou numa entrevista que naquela época o seu pai foi o visitar em Illinois e que ele disse que se orgulhava muito do John e pediu desculpa por ter sido um pai ruim. E não só o seu pai, mas a sua mãe, os seus irmãos, todo mundo estava bem orgulhoso do John porque ele tinha se tornado um homem bem-sucedido e tinha uma linda família. E tudo isso era verdade, mas apesar disso, o John parecia que não estava tão satisfeito. Isso porque foi bem nessa época que o John começou a beber, usar drogas e ele traía sua esposa com muita frequência. Ele montou um bar no porão da casa dele e começou a convidar os funcionários do KFC para ir até lá, falando que seria uma espécie de confraternização da empresa, mas chegando lá ele embebedava os seus funcionários e ele sempre tentava abusar deles. Até que em agosto de 1967, o John convidou o filho de um dos membros da associação onde ele liderava para ir até a sua casa para uma sessão de filmes. Só que esse não era o intuito inicial do John, pois ele embebedou o garoto e obrigou o garoto a fazer sexo oral nele. O garoto ficou muito assustado, mas ele estava desnorteado, bêbado, e ele guardou esse segredo por um bom tempo, mas chegou algum momento que ele contou para os seus pais. Então, os seus pais foram até a delegacia e acusaram o John de abuso sexual e ele foi preso. A sentença do John foi de 10 anos por abuso sexual de menores. Isso foi um escândalo imenso na época e é claro que junto com a sua sentença ele também recebeu os papéis do divórcio da sua esposa, que se mudou de cidade e decidiu que o John nunca mais veria seus filhos. Apesar de tudo, na prisão, evidentemente o John se comportava muito bem. Todos os prisioneiros disseram que o John era um cara muito carismático e que ele fazia a vida deles lá dentro ser muito mais leve. Por isso, apenas 18 meses depois, o John teve direito à liberdade condicional por bom comportamento. Agora, sem família e sem emprego, o John foi morar com a sua mãe e ele começou a fazer bicos em lanchonetes para sobreviver, mas pouco tempo depois ele conseguiu comprar um imóvel no seu nome e também abriu uma empresa de construção civil que foi bem sucessiva na época. Ele conheceu uma mulher chamada Carol Ruth, com quem se casou em 1982. Uma semana antes do casamento, ele foi acusado novamente por molestar 2 adolescentes da cidade, mas dessa vez ele ofereceu uma quantia em dinheiro para os 2 garotos que retiraram a acusação. Meses depois, ele drogou e estuprou um dos funcionários da sua empresa, e esse mesmo funcionário foi uma semana depois na sua casa e o agrediu fisicamente. Ele demitiu esse funcionário e quando ele chegou na empresa e os outros funcionários começaram a perguntar o porquê que eles tinham brigado, ele disse que ele simplesmente não queria pagar pelo serviço que o menino fazia, então ele disse isso pro menino e o menino agrediu ele, então acabou em demissão. Na cidade, o John era visto como um cara carismático e honesto, um cara bem-sucedido por conta da sua empresa, mas a verdade era que quem o conhecia sabia que alguma coisa estava muito errado com ele, ele tinha esse tipo de comportamento abismal, e na tentativa de se mostrar uma pessoa melhor, ele começou a frequentar uma igreja católica, onde pouco tempo depois ele passou a liderar missões religiosas da igreja. Ele também entrou para um grupo beneficente chamado de Jelly Jokers, e naquele grupo os voluntários se vestiam de palhaço e faziam visitas para crianças nos hospitais, iam nos asilos, centros de apoio, etc. E em 1975, ele se tornou capitão de defesa do estado de Illinois e tesoureiro do Partido Democrata, sendo considerado o homem do ano na cidade. Ele consolidou a sua imagem de bom homem, todos o conheciam e se davam bem com ele e o viam como um homem solidário e líder. Ele fazia confraternizações na sua casa, convidando homens para beber no seu porão e sim, de novo ele tinha um bar no porão da casa. Só que numa dessas, a Carol, sua esposa, começou a ficar meio incomodada com essas festas que ele dava e ela começou a desconfiar do jeito do homem. Então, procurando nesse bar, ela achou em uma das gavetas uma série de fotos pornográficas masculinas. Furiosa, a Carol confrontou o John e o questionou sobre a sua sexualidade, e foi aí que ele confessou para a mulher que ele era bissexual e ele prometeu para ela que eles nunca mais teriam relação sexual. E é claro que a mulher ficou aterrorizada e pediu divórcio semanas depois. Só que agora, separado, John se afundou ainda mais naquele lado sombrio que ele tinha. Ele começou a dar festas com muito mais frequência, ele chamava garotos, adolescentes na casa dele, e sempre com o intuito de se passar com eles, de abusar. Evidentemente, tudo aquilo que ele fazia parecia normal aos olhos da sociedade, tipo um homem solteiro, por que ele não pode dar uma festa na casa dele com outros homens? Só que o que ninguém sabia é que foi aí que tudo começou.
Na noite de 2 de janeiro de 1972, ele convidou um garoto chamado Timothy, de 15 anos de idade. Ele teve relação sexual consensual com esse garoto e depois disso eles dormiram juntos. Só que no amanhecer do dia seguinte, quando John acordou, ele se deparou com o garoto de pé na frente da sua cama com uma faca na mão. Sem pensar duas vezes, o John atacou o garoto, tomou a faca da mão dele e o esfaqueou até a morte. Só que depois de alguns minutos ele desceu para o andar de baixo e percebeu que o garoto tinha posto uma mesa de café da manhã para os dois. Então a faca que ele estava na mão não era para atacar o John, mas sim porque ele estava cozinhando, mas já era tarde demais. Segundo John Gacy, ele apenas se assustou e achando que o menino iria o atacar, ele não pensou duas vezes e o matou. Ele disse que também teve um orgasmo enquanto esfaqueava o garoto. O menino Timothy, mesmo de uma forma acidental, foi sua primeira vítima e a partir dali ele despertou um desejo de fazer aquilo mais vezes. Sedento por matar, John Wayne Gacy começou a fazer isso com muita frequência. Ele atraía as vítimas, na maioria das vezes adolescentes, falando sobre a sua empresa de construção e convidando os garotos para ir até a sua casa para uma entrevista de emprego, mas chegando lá ele mostrava sua real intenção. Conseguindo atrair as vítimas, ele algemava, abusava, torturava e depois de se satisfazer, ele decidia sufocar e enterrar debaixo da casa, como ele fez com a primeira vítima, o Timothy. Só que certo dia essa estratégia do John mudou, porque ele conheceu um garoto com quem teve muita afinidade. Ele convidou esse garoto para ir até a sua casa para passar uma noite com ele e o garoto foi sem desconfiar de nada. Só que ele já saía com esse menino há bastante tempo, então eles já tinham conversado sobre o John ter um gosto mais masoquista. E o menino aceitava de boa, só que naquele dia ele passou dos limites. Nessa noite o Gacy decidiu fazer diferente, ele não deu bebida pro garoto, ele não ofereceu nenhum tipo de bebida alcoólica, então o garoto estava são enquanto tudo acontecia. Então ele torturou, algemou, fez tudo o que ele costumava fazer com suas vítimas, até que o menino falou que não queria mais, o garoto começou a passar mal. E na realidade eu acho que esse menino percebeu alguma coisa de diferente na casa dele, ele ficou assustado com alguma coisa que ele viu. Então ele encenou pro John, ele falou que ele tinha adorado a noite, mas que ele precisava ir. E ele prometeu que ainda naquela semana eles voltariam a se ver, então o John não viu problema nenhum. Ele achou que realmente o garoto tinha gostado da noite com ele. Ele enganou o Gacy feio e saiu da casa e foi direto para a delegacia. Ele estava muito assustado. Chegando na delegacia, o garoto estava num estado deplorável, ele estava muito machucado, ele tinha vários hematomas, então a polícia não mediu esforços para entender o que tinha acontecido. A polícia chamou o Gacy para ir para a delegacia para depor sobre o que tinha acontecido naquela noite. E o Gacy falou que o garoto era seu escravo sexual e que tudo foi consentido, e a polícia acreditou nele. Como eu já falei, o Gacy era líder da Defensoria Civil da cidade e ele fazia vários projetos voluntários ali nos hospitais, então todo mundo conhecia ele, todo mundo via ele como um cara honesto. Enfim, esse é um dos casos em que o serial killer enganava feio a polícia, foi pego várias vezes, podia ter sido preso muito antes, evitado muita coisa, mas não foi isso que aconteceu. Só que pelo menos, apesar de toda essa credibilidade que ele tinha na cidade, a polícia começou a ficar um pouquinho mais desconfiada, eles começaram a pesquisar sobre o histórico do John, enfim, tudo que ele já tinha feito na vida dele. E é claro que eles acabaram descobrindo sobre o histórico criminal do John, os abusos, os estupros. Mas, enfim, nada eles podiam fazer porque eles acreditavam que o John tinha mudado, que ele era outro homem. E ele mesmo dava toda essa declaração de que ele já teve uma vida miserável, que ele fez muitas coisas erradas e que ele tinha mudado de vida, enfim. Todo mundo acreditava nessa besteira toda. Mas com o passar do tempo ele foi esquecido pela polícia, então isso deu margem para que ele fizesse ainda mais vítimas. A verdade é que o John Wayne Gacy estava viciado em matar e ele começou a fazer isso com muito mais frequência, já que ele tinha uma credibilidade enorme na cidade, ninguém desconfiava dele. Ele convidava suas vítimas, fazia tudo o que fazia e depois enterrava debaixo da casa, até que certo momento não tinha mais espaço para nenhum corpo lá, então ele começou a desovar os corpos no rio próximo à sua casa. No dia 11 de dezembro de 1978, o Gacy convidou um menino chamado Robert Pierce para que ele fosse até a sua casa para uma entrevista de emprego e o menino, sem desconfiar de nada, foi até lá, sem saber que aquele seria seu destino final. Acontece que antes dele ir até lá, ele avisou a sua mãe que assim que sentiu falta dele por muito tempo, foi até a delegacia e disse para os policiais que seu filho o avisou que iria para a casa do John Wayne Gacy antes de desaparecer. A polícia, já desconfiada do Gacy, foi até a casa dele, onde encontrou várias evidências de que o garoto Robert esteve lá naquela mesma noite. Ele foi levado até a delegacia, onde foi interrogado por muitas horas sobre o desaparecimento deste e de mais 5 garotos, no qual ele era o principal suspeito da época.
Até que no dia 22 de dezembro de 1978, depois de horas de interrogatório, o Gacy confessou seus crimes. O corpo de Robert foi jogado no rio próximo à sua casa, mas a polícia não precisou de muito para encontrar cerca de 29 corpos enterrados debaixo da sua casa. O julgamento aconteceu 3 anos depois e, em sua defesa, o advogado alegou que Gacy tinha problemas psicológicos e neurológicos graves e que não poderia ser responsabilizado pelos crimes. Suas principais testemunhas foram sua mãe e sua irmã, que contaram em tribunal sobre os constantes abusos que ele sofreu na infância e na adolescência e confirmaram que o Gacy foi diagnosticado com um tumor cerebral pela violência de seu pai. Apesar da defesa ter apresentado boas justificativas sobre isso, alguns conhecidos e ex-funcionários do Gacy também deporam contra ele e alegaram que ele era mentalmente são e, depois de contarem sobre os comportamentos inadequados dele, eles desarmaram totalmente sua defesa. A testemunha-chave do julgamento foi um dos garotos que foi torturado por Gacy e conseguiu escapar. Durante o seu forte depoimento, o garoto vomitava e desmaiava compulsivamente. Ele passava muito mal enquanto descrevia os momentos terríveis que ele passou com o homem. Por fim, John Wayne Gacy teve o veredito de culpado pelo assassinato de 33 jovens. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte, e sua sentença foi de pena de morte por injeção letal. Sua execução estava programada para o dia 10 de maio de 1994 e naquele dia a imprensa do estado inteiro estava do lado de fora da penitenciária para cobrir o ato. O lado de fora da penitenciária também estava lotado de pessoas que foram até lá com seus cartazes para acompanhar de perto a sua execução, e a alegria do público era notável naquele dia. Eles comemoravam a morte do John e eles usavam camisetas escritas "Nenhuma lágrima para o palhaço". Do lado de dentro, Gacy aproveitava o seu último dia de vida sem expressar nenhuma tristeza. Ele fez a sua última refeição especial, que foi o combo de KFC com frango, camarão, batata frita e morangos. Ele também teve direito de passar as suas últimas horas com seus familiares e amigos. Exatamente à 00:01, ele foi tirado da sua cela, amarrado à maca e levado até a câmara de execução. À 00:20, ele tomou a injeção letal e as suas últimas palavras foram "Kiss my ass". À 00:21, ele deu o seu último suspiro e a comoção do público que estava do lado de fora quando foi anunciada a sua morte era zero. Nesse momento, as pessoas comemoravam a sua morte e respiravam aliviadas. Antes da sua morte, até que saísse sua sentença, ele ficou preso por aproximadamente 14 anos e nesse meio tempo ele se tornou um alcoólatra compulsível e tentou suicídio várias vezes na prisão. No decorrer desses anos, o Gacy também dedicou seu tempo a pinturas em tela. Ele pintou vários quadros com o autorretrato dele vestido de palhaço, e outras pinturas dele também representavam figuras conhecidas como Charles Manson, Hitler, Al Capone, entre outros. Ainda antes da sua morte, as suas telas foram exibidas em galerias norte-americanas e ganharam uma notável fama perante o seu caso. Muitas delas foram vendidas como relíquias na faixa de $20 mil naquela época, e ele chegou a receber $170 mil pelo conjunto da obra. E foi assim que John Wayne Gacy ficou conhecido como o Pogo, o palhaço assassino, e ele foi e é um dos piores e mais sangrentos serial killers da história. Então, minha gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like pra mim aqui embaixo e se inscreve no canal se você tá chegando agora, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Aproveita e já deixa aqui nos comentários outros casos que vocês gostariam de me ver contando aqui no canal. Pode ser serial killer, pode ser casos não solucionados. Eu tenho uma listinha com vários casos, então tudo que vocês me pedirem eu vou estar colocando nessa lista, pesquisar e trazer pra vocês aqui no canal. Combinado? Então esse foi o caso de hoje e até a próxima!